É difícil acreditar, mas houve uma jovem que arrancou os próprios olhos para defender sua fé e viu um milagre acontecer logo depois. Não estamos falando de metáforas, mas de um ato real de coragem, devoção e entrega total. A história de Santa Luzia não é apenas comovente. Ela desafia a lógica, o poder e até mesmo a dor. Por que ela fez isso? O que aconteceu com seu corpo depois de morta? E como essa história atravessou séculos até hoje? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode transformar a forma como você enxerga a fé e o sofrimento. Se você gosta de histórias impactantes como essa, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você teria coragem de manter sua fé mesmo diante da tortura? Na cidade de Siracusa, na antiga Sicília, nasceu uma jovem que mudaria para sempre a história da fé cristã. Seu nome era Luzia, e ela veio ao mundo por volta do ano 280, em uma época marcada por perseguições brutais contra os seguidores de Jesus. Filha de uma família nobre e cristã, Luzia perdeu o pai ainda na infância e foi criada exclusivamente por sua mãe, uma mulher piedosa e preocupada com a educação da filha nos ensinamentos de Cristo. Em meio a uma sociedade pagã e opressora, Luzia cresceu mergulhada na fé, aprendendo sobre amor ao próximo, humildade e o valor de viver uma vida consagrada a Deus. Desde muito cedo, Luzia demonstrou um coração voltado para as coisas do alto. Enquanto outras meninas sonhavam com casamentos e riquezas, ela já havia feito em silêncio uma promessa solene. Sua vida pertenceria inteiramente a Cristo. Fez voto de virgindade perpétua e dedicou sua juventude à oração, à caridade e à contemplação espiritual. Essa decisão, porém, não era conhecida por sua mãe, que tinha outros planos para a filha. Na tentativa de assegurar um futuro estável e prestigioso, buscou unir Luzia em casamento com um jovem pagão de família influente. O pretendente era respeitado, rico e poderoso. Aos olhos da sociedade, era uma união vantajosa, mas para Luzia significava quebrar seu compromisso sagrado com Deus. Mesmo assim, para não magoar a mãe, ela pediu apenas um tempo. Essa espera acabaria se tornando o ponto de virada de sua vida. Durante esse intervalo, algo inesperado abalou sua família. Sua mãe adoeceu gravemente, acometida por uma hemorragia incurável. Nenhum médico, tratamento ou sacerdote pagão foi capaz de aliviar seu sofrimento. O desespero se instalou. Em meio à dor, Luzia teve uma inspiração vinda da fé. Decidiu levar sua mãe à cidade de Catânia, onde estava o túmulo de Santa Ágata, mártir cristã que também havia consagrado sua pureza a Deus. Segundo os relatos que circulavam entre os cristãos, muitas curas e sinais haviam ocorrido naquele local. Embora debilitada, a mãe de Luzia concordou com a peregrinação. A viagem era longa e árdua, mas movida por sua fé, a jovem estava disposta a tudo para salvar a mulher que a criou. Ao chegarem ao túmulo de Santa Ágata, a mãe de Luzia se debruçou em oração, enquanto a filha rogava por um milagre. Foi então que Luzia teve uma visão sobrenatural. A própria Santa Ágata apareceu diante dela e falou com ternura e autoridade. Disse que por causa da fé de Luzia, a cura já havia sido concedida. E mais, que a cidade de Siracusa, assim como Catânia, seria salva por meio da santidade de sua vida. Essas palavras selaram não apenas a cura milagrosa da mãe, mas também o início da missão profética de Luzia. Quando retornaram a Siracusa, a mãe de Luzia estava completamente curada. Convencida pelo poder de Deus e tocada pelo coração puro da filha, ela finalmente aceitou seu voto de castidade e apoio à sua decisão de não se casar. Era o triunfo da fé sobre a lógica, da devoção sobre a conveniência. E então, sem hesitar, Luzia começou a doar toda a sua herança aos pobres, aos doentes e aos desamparados, tornando-se rapidamente conhecida entre os cristãos da região como um verdadeiro exemplo de caridade e desprendimento.
Mas esse gesto tão puro e generoso logo despertaria a ira de quem não compreendia sua fé. O pretendente rejeitado, tomado por orgulho ferido e ganância, veria sua frustração transformar-se em fúria. Mal sabia Luzia que sua fidelidade a Cristo estava apenas começando a ser provada e que a próxima etapa da sua vida exigiria dela uma força que o mundo jamais compreenderia. Ao saber que Luzia havia distribuído todos os seus bens aos pobres e recusado o casamento, o jovem pretendente sentiu-se traído, humilhado e lesado. Para ele, não era apenas o fim de um romance frustrado, era a perda de uma fortuna. Movido pelo rancor e pela cobiça, procurou as autoridades romanas e denunciou Luzia como cristã. Naquele tempo, a prática do cristianismo era considerada crime grave sob o reinado do imperador Diocleciano, um dos mais implacáveis perseguidores dos seguidores de Jesus. Ser cristão significava desafiar o império e suas divindades oficiais. O prefeito de Siracusa, chamado Pascásio, não hesitou em atender à acusação. Era seu dever aplicar rigorosamente os decretos do imperador. Luzia foi chamada a prestar contas diante da autoridade. O objetivo do julgamento não era apenas puni-la, mas fazê-la renegar sua fé. Muitos cristãos, ao verem a tortura e a ameaça de morte, cediam e ofereciam sacrifícios aos deuses romanos para sobreviver. Pascásio tentou persuadi-la com promessas e ameaças. No entanto, diante dos olhos de toda a corte, a jovem permaneceu firme, declarando com voz calma e resoluta que só havia um Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Diante da recusa de Luzia, Pascásio decidiu puni-la de forma que sua pureza fosse violada. Ordenou que a levassem a um prostíbulo público, onde seria desonrada diante de todos. Era uma sentença cruel, pensada para destruir não apenas seu corpo, mas principalmente sua honra, já que Luzia era conhecida por seu voto de virgindade consagrada. Mas foi nesse momento que algo sobrenatural aconteceu. Ao tentar conduzi-la ao local da desonra, os soldados não conseguiram movê-la. Seu corpo havia se tornado misteriosamente pesado, como se fosse feito de pedra. Chamaram mais soldados. Usaram cordas. Trouxeram juntas de bois para arrastá-la. Nada funcionava. Luzia permaneceu imóvel como uma rocha, diante dos olhares confusos dos soldados e da fúria do prefeito. A própria Luzia declarou em alta voz: quem vive casta e santamente é templo do Espírito Santo. Sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. Era como se o próprio céu tivesse se fechado ao redor dela, protegendo sua integridade com força sobrenatural. Nem o poder imperial, nem a violência humana foram capazes de arrancá-la do chão. A humilhação das autoridades aumentava. O prefeito, desesperado por reafirmar sua autoridade diante de todos, ordenou então que ateassem fogo ao redor de Luzia. Trouxeram óleo fervente, acenderam tochas e tentaram queimá-la viva. Mas a chama, ao invés de consumir seu corpo, parecia não causar dano algum. Luzia ficou em pé, inatingível, enquanto a multidão assistia atônita ao que claramente era um milagre. Alguns começaram a murmurar que estavam diante de uma santa. Outros abaixavam a cabeça, temendo a ira dos deuses. Pascásio, tomado pela vergonha, tentou então mudar de tática. Abandonou os gritos e o açoite, e usou de palavras doces para confundi-la. Disse que se ela amava tanto o próximo, não deveria causar sofrimento ao jovem que a desejava com tanto amor. Apelou à compaixão, à sensibilidade, à emoção. Era um último esforço para dobrar a santa, mas Luzia estava além da sedução emocional. Com serenidade e sabedoria, ela o enfrentou com uma pergunta simples que mudaria o rumo de tudo. O que exatamente ele vê em mim? A resposta foi tão sincera quanto trágica. Seus olhos, disse o pretendente. Eu não consigo resistir ao brilho dos seus olhos. Diante dessas palavras, Luzia fez algo que ultrapassa qualquer explicação lógica.
arrancou os próprios olhos e os entregou ao rapaz. Pois se são os meus olhos que te encantam, pode ficar com eles. Esse gesto, ao mesmo tempo horrível e sublime, simbolizava o rompimento definitivo com as vaidades do mundo. E então, segundo a tradição, seus olhos foram milagrosamente restituídos, ainda mais belos do que antes. Esse ato insano aos olhos do mundo, mas sagrado aos olhos da fé, colocou Luzia em outro patamar espiritual. Ela já não era mais apenas uma cristã piedosa. Havia se tornado testemunha viva de uma fé inabalável. Pascásio, percebendo que nenhuma tortura, chantagem ou ameaça funcionaria, decidiu terminar o julgamento de forma definitiva. Mas antes disso, ainda restava uma última cena a ser escrita. Depois de fracassar em todas as tentativas de quebrar a fé de Luzia, seja com violência, fogo, chantagem emocional ou humilhação pública, o prefeito Pascásio decidiu tomar uma decisão final. Ela deveria ser executada, não apenas como punição, mas como exemplo para outros cristãos que ousassem seguir sua fé com tanta ousadia. A sentença era clara e cruel: decapitação. A notícia se espalhou rapidamente e muitos habitantes de Siracusa souberam que aquela jovem, antes conhecida por sua bondade e caridade, seria assassinada por sua fé no Deus cristão. Na manhã do dia 13 de dezembro do ano 304, Luzia foi conduzida ao local do martírio. Sua postura permaneceu inabalável. Segundo relatos da tradição, mesmo diante da morte, seus lábios proclamavam orações e louvores ao Senhor. Ela sabia que seu corpo seria destruído, mas sua alma estava segura nas promessas eternas de Cristo. Ao invés de desespero, havia paz. Ao invés de revolta, havia entrega. Sua coragem silenciosa tocou até mesmo alguns dos soldados encarregados da execução. O momento do martírio foi marcado por solenidade e silêncio. Os algozes, acostumados a enfrentar gritos e resistência, encontraram uma jovem que recebia a morte como um testemunho de fidelidade. Quando a lâmina caiu, Luzia selou com sangue sua aliança com Deus. A terra de Siracusa, banhada por seu sacrifício, se tornaria para sempre o solo onde floresceria sua memória. E assim, a vida da jovem mártir foi ceifada, mas sua história estava apenas começando a se espalhar. Após a execução, os cristãos da cidade recolheram seu corpo com reverência. Sabiam que estavam diante de alguém que não apenas professara a fé, mas vivera e morrera por ela. Seu corpo foi sepultado nas catacumbas, como era costume entre os primeiros seguidores de Cristo. Mesmo diante da perseguição e do perigo, a comunidade se reunia secretamente para orar junto ao túmulo de Luzia, rogando por sua intercessão e proteção. Foi nesses encontros que começaram os primeiros relatos de graças alcançadas por seu nome. A fama da santa se espalhou com rapidez por toda a Sicília e depois pela Península Italiana. Curas misteriosas relacionadas aos olhos, visões restauradas e sonhos reveladores começaram a ser atribuídos à jovem mártir. Sua conexão com os olhos, selada pelo gesto extremo de arrancar os próprios, fez dela símbolo da luz espiritual e protetora contra todas as formas de cegueira, não apenas física, mas também da alma. Assim, Santa Luzia passou a ser invocada como padroeira daqueles que desejavam ver com clareza tanto o mundo quanto a vontade de Deus. Com o passar dos séculos, sua devoção se consolidou entre os cristãos do Ocidente. Igrejas foram erguidas em sua honra. Pinturas, esculturas e vitrais retrataram sua figura com a palma do martírio e os olhos sobre um prato, símbolo de seu sacrifício e milagre. A força de sua história atravessou gerações, tornando-se parte da tradição viva da Igreja. Mesmo em regiões distantes, como a Escandinávia e o Brasil, o nome de Luzia passou a ser conhecido e amado.
especialmente entre os fiéis que sofriam com doenças visuais. Mas foi somente no século XIX que a história de Santa Luzia recebeu reconhecimento formal da Igreja em documentos oficiais. Em 1894, seu martírio foi registrado nos catálogos eclesiásticos como verdadeiro, confirmando o que há muito já era guardado no coração dos fiéis. Seus restos mortais, encontrados em bom estado de preservação, o que muitos chamam de corpo incorrupto, foram transferidos para a Basílica de São Jerônimo, em Veneza. Até hoje, peregrinos do mundo inteiro viajam até lá para venerar sua memória. A cada 13 de dezembro, igrejas e casas cristãs se iluminam para lembrar daquela que escolheu a luz da fé, mesmo à custa de sua própria vida. Mas mesmo com toda essa glória póstuma, ainda havia um sentido mais profundo escondido no que Luzia enfrentou, pois seu testemunho não era apenas para emocionar, era para despertar uma geração inteira. O gesto de arrancar os próprios olhos fez de Luzia não apenas uma mártir, mas um símbolo universal de renúncia às aparências e às vaidades do mundo. No mundo antigo, os olhos eram vistos como espelhos da alma e portais do desejo. Ao entregar seus olhos ao pretendente, Luzia não apenas rejeitava um casamento indesejado, mas também anulava toda forma de possessividade, vaidade e dominação sobre seu corpo. Sua escolha foi radical, mas profundamente espiritual. Ela arrancou o que aprendia a admiração do outro para reforçar que sua beleza verdadeira vinha de dentro. Esse gesto extremo também ecoa profundamente na espiritualidade cristã. Jesus disse: "Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti." Mateus 5:29. Luzia levou esse ensinamento ao pé da letra, como se sua entrega fosse um testemunho vivo da mensagem de Cristo. Para ela, perder a visão física era insignificante diante da visão da eternidade. Ela não queria apenas enxergar, queria contemplar a luz divina. E foi por isso que, segundo a tradição, seus olhos foram milagrosamente restaurados, mais belos do que antes. Um sinal de que Deus recompensa o sacrifício feito com amor verdadeiro. Com o passar dos séculos, a imagem de Santa Luzia com os olhos sobre um prato se tornou ícone de devoção. Muitos desconhecem o real significado por trás desse detalhe, vendo-o apenas como um símbolo visual. Mas na verdade representa a fé que vê além, a alma que não se deixa guiar pela aparência e o espírito que prefere a cegueira física à cegueira moral. É por isso que Luzia se tornou padroeira dos olhos. Não apenas por ter arrancado os seus, mas por ter enxergado com mais clareza do que muitos que conservam a visão. Sua popularidade cresceu especialmente entre os doentes da visão, que recorrem à sua intercessão pedindo curas. Milhares de relatos foram registrados ao longo da história. Pessoas que voltaram a enxergar, crianças curadas de cegueira congênita, casos inexplicáveis que desafiaram a medicina. Mas mais do que milagres físicos, Santa Luzia continua a agir como guia espiritual para quem vive na escuridão interior. Aqueles que perderam o rumo, que não enxergam mais esperança, que não conseguem mais ver Deus em meio à dor, esses também recorrem a ela, pedindo a restauração da luz da alma. A escolha da data de sua morte, 13 de dezembro, também traz uma curiosidade litúrgica. No hemisfério norte, é uma das noites mais longas do ano, e é justamente nesse momento de maior escuridão que os cristãos acendem velas e louvam a Santa da Luz. É uma ironia providencial. Quando tudo parece escuro, surge a lembrança de uma jovem que foi luz mesmo sem enxergar. Em alguns países, como a Suécia, as meninas se vestem de branco e colocam coroas com velas na cabeça para celebrar sua memória. A tradição simboliza que a verdadeira luz nasce da fé. No Brasil, Santa Luzia é especialmente venerada em cidades como Mossoró, na região Nordeste, onde multidões participam de procissões e novenas em sua honra.
A fé popular celebra com alegria, lágrimas e promessas a vida dessa jovem que transformou a dor em testemunho. Igrejas dedicadas a Santa Luzia costumam ter janelas grandes e muita claridade, como se a própria arquitetura quisesse traduzir a missão de sua padroeira. Cada canto dessas igrejas ecoa sua presença, e cada olhar voltado ao altar é um pedido para ver melhor, com os olhos e com o coração. Assim, mesmo depois de tantos séculos, Santa Luzia continua viva na fé de milhões. Não porque foi vítima de um império cruel, mas porque enfrentou tudo com serenidade, coragem e firmeza. Seu nome, que significa luz, foi gravado na história com letras de fogo. Mas não um fogo que queima, um fogo que ilumina, aquece e guia. E talvez o maior milagre de sua vida não tenha sido os olhos restaurados, mas a força interior de uma alma que jamais se apagou. Agora que você conhece essa história impressionante, a pergunta que fica é: o que você faria no lugar de Luzia? Teria coragem de manter sua fé, mesmo se o mundo inteiro se voltasse contra você? Ou abriria mão de tudo para preservar sua zona de conforto? A vida de Santa Luzia não é apenas um relato antigo, é um espelho que nos confronta hoje. Será que temos enxergado com os olhos certos? Será que estamos vendo o mundo com os olhos da fé? Ou estamos cegos pelas ilusões do presente? Talvez você esteja passando por uma escuridão, por uma fase difícil. Talvez precise de um milagre, de uma restauração, de uma nova visão sobre a vida. E é por isso que conhecer a história de Luzia importa tanto, porque ela nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, há uma luz que não se apaga, a luz da fé. Se você sentiu isso ao longo deste vídeo, não guarde para si. Compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança. Comente aqui embaixo, qual parte dessa história mais te tocou? Você já viveu algo parecido? E se você quer continuar aprendendo histórias poderosas como essa, que desafiam a lógica, fortalecem a fé e despertam a coragem, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você sempre encontrará a luz, mesmo nos dias mais escuros.